Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje tem o apoio da Momesso e da Agrosol Sementes. Esse episódio ele é muito bacana e eu estou feliz em ter esse convidado porque as indas e vindas do agronegócio faz com que a gente acabe conhecendo pessoas incríveis. O Leandro, que eu vou apresentar para vocês agora, é um cara que eu conheci no avião, literalmente. Nós estávamos indo para o Vale do Araguaia, pegamos um monomotor de Cuiabá para lá e 2 horas de conversa ele acabou apresentando o projeto que ele está desenvolvendo nessa fundação. Eu falei um pouco do meu trabalho e daí já saiu uma parceria grande, né, com vários episódios voltados à Fundação Bung. Hoje nós vamos falar de um projeto muito interessante de agricultura regenerativa, baixo carbono, agricultores familiares, mas muita tecnologia. E para isso eu trago o engenheiro ambiental Leandro Morilha. Leandro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo ótimo, Rogério. Prazer falar contigo. Materializar, né, mais uma vez aí essa nossa parceria. Bom, eu sou o Leandro Morilha, sou engenheiro ambiental de formação e há quase 15 anos venho trabalhando com projetos socioambientais, pensando sempre na segurança alimentar, na geração de renda para públicos mais vulneráveis e com muita satisfação agora empreendendo aí no Vale do Araguaia, junto com a Fundação Bung, por meio da Fundação Bung, e o Projeto Semeia, do qual a gente vai falar um pouquinho mais. E realmente nosso contato começou pelo início do projeto mesmo, então é legal te atualizar e realmente dizer que os desafios do interior do Mato Grosso estão lá, mas se a gente chegar lá, né, com boa vontade e parcerias, pegando até aquele monomotor que a gente pega, a coisa pode acontecer, pode dar certo. Com certeza, Leandro. Olha, e eu fico feliz, né, de você poder estar aqui hoje, né, ter tirado esse tempo para conversar com a gente, trazer informação sobre esse projeto que o tema por si só é muito importante, né? A agricultura de baixo carbono é um tema que tem que estar em pauta e em cima da mesa de todas as organizações, instituições, fundações, escolas, universidades, porque a gente sabe que a agricultura é uma das formas mais eficientes de recuperar o carbono gerado pelo desenvolvimento. Depois você vai confirmar isso aí para mim. Então, vocês realmente investirem e dedicarem um tempo a esse projeto é algo fantástico. E nós vamos falar mais sobre ele aqui. E assim, eu fiquei feliz, né? Você é uma das pessoas que eu conheci aí ao longo desses mais de 10 anos rodando e realmente o agronegócio nos proporciona esses encontros aí fantásticos, né? E a gente consegue versar por várias áreas e é lógico, né? Eu não deixo de chamar quando o assunto é interessante para bater um papo aqui no Mundo Agro Podcast. Mas, Leandro, vamos lá. Conta um pouco da sua história, né? Eu sei que você tem uma história muito bacana aí, de carreira. Você é engenheiro ambiental e nos fale sobre o princípio desse projeto Semeia, até o nome dele, né? E por que vocês escolheram o Vale do Araguaia? Eu já fiz 3 perguntas numa só, viu, Leandro? Para não faltar assunto. Legal, Rogério. Um pouquinho só da minha experiência profissional, né? Sou engenheiro ambiental, então, mas por alguns anos já atuando aí na promoção da agricultura familiar, da garantia da segurança alimentar de públicos vulneráveis, né? Tenho uma passagem aí por 2 anos na Guiné-Bissau, na África, onde eu construí a primeira escola agrícola da Guiné-Bissau. Operei um financiamento da Embaixada Portuguesa na Guiné-Bissau e lá eu construí a primeira escola agrícola daquele país. Então, a aptidão agrícola vem aí permeando a minha carreira também. E aí, na Fundação Bung, né, como o nome já diz, né, Fundação Bung,
a gente opera todo o investimento social da Bunge, dessa multinacional, dessa gigante do agronegócio. E a Bunge, Rogério, como você bem falou, tem fomentado a agricultura de baixo carbono dentro da sua cadeia, junto aos seus clientes. A gente, como Bunge, né, tem metas agressivas, né, de emissões de gás carbono e tem incentivado isso dentro da sua cadeia, junto aos seus produtores, seu relacionamento direto ou mesmo indireto, né? Isso está na mesa e está sendo feito. O projeto Semeia é a forma que a Fundação Bunge, então, também está promovendo essa agricultura de baixo carbono por meio de novas tecnologias, junto a agricultores familiares, junto a comunidades indígenas, junto a pequenos produtores de grãos também, aproveitando até de oportunidades da cadeia Bunge, Rogério. Então, a gente, como Fundação Bunge, tem essa oportunidade, né? Articular todos esses atores, sempre com um olhar para solo, água e não desmatamento. Então, todas as tecnologias que a gente pensou, que a gente vem pensando e aplicando, tem sempre esse viés, solo, água, não desmatamento. Acho que a cadeia de grãos, por si só, tem uma potencialidade gigantesca, mas a Fundação Bunge, ela trabalha também com a cadeia de grãos, né? Mas também com todo e qualquer gênero alimentício que aquele grupo da comunidade, que é o agricultor familiar, tem aptidão para produzir. Durante a nossa conversa aqui, vou te falar de alguns exemplos, mas a gente está sempre buscando a vocação daquele território, sabe, Rogério? E aí, para conseguir isso, é necessário articulação com política pública, é necessário ouvir a assistência técnica rural local, é necessário ouvir a prefeitura, respeitando processos já colocados, né? Respeitando investimentos que já estão sendo feitos por ali, mas potencializando, chegando com mais tecnologia para que a coisa avance e aconteça, né? Então, o Projeto Semeia, ele é esse projeto piloto da Fundação, que está bem instituído, como você falou, no Vale do Araguaia, porque o Vale do Araguaia nos chamou a atenção, primeiro pelo potencial agrícola produtivo de ser melhorado, né? Estamos falando aqui de produtividade por hectare, o Vale do Araguaia tem o potencial de melhorar ainda a sua produtividade, mas muito também pela necessidade de uma melhor qualificação da assistência técnica rural, né, de potencializar as políticas públicas e apoiar para que o investimento chegue, de fato, nas comunidades rurais, no agricultor familiar. O Vale do Araguaia ele foi escolhido por essas duas estratégias, Rogério. Eu acho que é um celeiro importante do Mato Grosso e do Brasil e entendemos também que precisa de um apoio com mais tecnologia ainda, que é o que também você tem feito, né, através de sementes e outros contextos, mas a gente sabe que o Vale do Araguaia é uma região que tem parecido muito bem também para novas culturas, né? Que joia! Leandro, os meus ex-alunos que trabalharam lá e os que hoje trabalham, dizem que tem uma brincadeira que fazem com o Vale do Araguaia, que é o Vale dos Esquecidos, né? Porque é uma região que às vezes parece estar esquecida. Nós até comentamos agora da dificuldade de voos. O único voo que tinha que foi esse que nós fizemos, né? Num Cessna Caravan, não tem mais para lá. E de Cuiabá para lá são 750, 800 quilômetros ou mais, dependendo para o lugar que você vai. E ainda tem algumas dificuldades na via, embora tenha sido melhorada. Então, quando eu ouço falar que o Vale tem se despontado, trazendo novas culturas. Eu sei que a cultura do gergelim está crescendo muito lá. Agora você falou em canola e falou em qual outra também? Mamona, né? Mamona, na época que eu fazia o doutorado, era o auge do melhoramento e deu uma diminuída, mas para a produção de óleo, e é um óleo, poucas pessoas sabem que é o óleo de mamona, o óleo de rícino é utilizado em foguete, porque ele tem uma especificidade muito grande. Então, saber que o Vale está se desenvolvendo, tem um potencial agrícola muito bom, requer tecnologia sim, e quando vocês levam um projeto desse já de agricultura de baixo carbono, é começar direito, né, Leandro? É dizer que eu estou apoiando os agricultores familiares, mas com tecnologia e fazendo já um trabalho de conscientização para começar direito. E só para completar, quando você diz que a Bunge, no seu escopo de trabalho, ela tem que emitir gases, a melhor forma de mitigar isso é desenvolver projetos que vão recuperar.
Então nós estamos dentro de uma bola que é o planeta. Eu consigo mexer com essas estruturas desde que eu faça a compensação de um lado para outro, e hoje a gente tem tecnologia para isso, né? E me diz sobre essas tecnologias e o que o Projeto Semeia está levando e quais são as características desses produtores, Leandro? Legal, Rogério. Olhando todas essas potencialidades, né, o Projeto Semeia encampou ali em Canarana algumas frentes importantes. Acho que uma vocação que surgiu, trazida pelos parceiros da Agrícola Alvorada, que também vieram junto conosco nesse projeto, né, fizemos toda uma formação junto com os técnicos da Agrícola Alvorada, da Prefeitura, da Embraer, para nivelar os conceitos, e cada um foi a campo dentro do seu público, então, trazer oportunidades. E ali em Canarana, a apicultura veio muito forte, Rogério. A apicultura como polinização assistida e apicultura para a geração de renda. E aí entra a fundação fazendo os arranjos que gostamos de fazer. Quais são esses arranjos, Rogério? O produtor rural de grãos, ele tem interesse no ganho no seu produto, seja na soja, no gergelim, na entre-safra, né? E a polinização assistida, colocar abelhas como uma tecnologia, como um bioinsumo na sua lavoura, eleva em cerca de 12% na sua produção de grãos, seja no enchimento de grãos ou seja na quantidade de grãos dentro da vagem. Aí a gente está falando de ciência, né, Rogério? Você sabe que a Fundação Bung também adora ciência, já ouviu vários dos nossos premiados aí, né? E isso foi a Embrapa Soja quem nos trouxe, né? A polinização assistida, ela dá um ganho na produção de grãos. Então, a gente colocou isso na prática, né? A gente colocou, então, na agricultura familiar, nos assentamentos da região de Canarana, a produção de mel através de colmeias. Temos lá 160 caixas produzindo mel com os agricultores familiares, e uma das obrigatoriedades do projeto era que isso estivesse perto de uma lavoura, né, seja de fruta, seja de grãos, do que fosse, para a gente poder medir esse resultado. E também temos 160 caixas com produtores de grãos mesmo, né? Isso leva, Rogério, a uma mudança de mentalidade, né? Se você quer ter abelha trazendo ganho no seu produto, você tem que mudar algumas práticas também importantes, né? E aqui a gente está falando de produtores que já fazem muita coisa boa, então foi muito fácil chegar com esse projeto lá. Algumas abelhas, logo de cara, eu lembro nessa época que a gente se encontrou, né, lá em começo do ano passado, que é a época de enxameação das abelhas, que foi quando a gente definiu por essa primeira tecnologia. Em cerca de um mês, em março, abril, já tínhamos todas essas caixas cheias de abelha, trabalhando a favor da lavoura, depois colhendo mel, e a coisa começa a desenrolar, né? Também estamos trabalhando como você bem falou, né, com restauração. Então, através dessas articulações locais, chegamos em áreas a serem restauradas, seja de nascente ou área de preservação permanente, e uma área de comunidade indígena, que foi muito interessante para a gente, Rogério. A gente restaurou 50 hectares da comunidade indígena, terra indígena Pimentel Barbosa, do povo Chavante, ali em Canarana. Então, a gente já restaurou 50 hectares através de muvuca, que aí é outra tecnologia nova, né? Que é o mix de sementes para a recomposição florestal mais próximo da realidade daquele bioma, adensando com baru e pequi. Então, todo um trabalho articulado junto com a FUNAI, com a prefeitura. O maquinário que foi utilizado nesse processo de plantio, Rogério, foi da prefeitura, por exemplo. O combustível utilizado foi da FUNAI. As sementes que a gente usou nesse replantio foi das comunidades vizinhas, seja a comunidade indígena ou agricultor familiar, eles coletando sementes, sendo remunerados por isso, e fazendo um plantio muito próximo da regeneração daquele bioma. Então, essa é uma outra tecnologia que a gente colocou. Depois a gente chegou também com formações de drone e geoprocessamento para a comunidade local, de novo, né? Ciência e formações sempre permeando o trabalho da Fundação. Então, a gente fez essas formações para a comunidade local, para jovens. Acabamos expandindo essa frente de drone e geoprocessamento para as comunidades indígenas também, afinal, existem brigadas de combate a incêndio na região das comunidades indígenas, e a gente formou essas comunidades, essas brigadas, para a operação de drone, entregamos equipamentos para eles, para que eles, de fato, monitorem as suas reservas, né, e ajudem nessa manutenção da sua própria reserva. Então, essas são algumas das tecnologias, Rogério, que nesse processo de um pouco mais de um ano, a gente desceu para o território, foi colocando, aplicando, e tem expandido ainda, temos aumentado ainda a capilaridade dessas ações, tem chegado outras novas tecnologias, mas, de novo, né, respeitando as vocações do território. Acho que a questão da apicultura foi
foi muito forte ali na região do Vale do Araguaia, e também dessa sinergia com as comunidades indígenas. A gente tem conseguido gerar esse diálogo, essa escuta, né, e potencializar a preservação de reservas que estão ali bem colocadas nesses territórios. Leandro, é muito legal você falar isso e juntar pontos como, primeiro lugar, a abelha. A abelha hoje ela é um centro nervoso, né, de discussão na agricultura, porque se tem abelha, você está fazendo um manejo adequado da sua lavoura. E a presença da abelha não impede que seja feito um manejo químico. E hoje tem tecnologia para que você não mate as abelhas. Segundo ponto, o Vale do Araguaia está praticamente dentro de uma das maiores reservas indígenas do Brasil, né? Então nós temos ali uma fauna, né? Esses insetos presentes de forma muito agressiva, então tem bastante. Tanto que você contou que quando colocou as caixas para fazer o processo de coleta e formação dos enxames, rapidamente as abelhas chegaram. E o terceiro ponto, né? O terceiro. O uso das comunidades para trazer sementes nativas com um extrativismo remunerado que faz um trabalho de conscientização muito grande, né? Por que ele está coletando aquela semente? Para recuperar uma área ou para fazer uma recomposição. E aí entra o trabalho em rede. E isso é a parte social, né? Você conseguir envolver todas as comunidades. Então é fantástico e acho que a sacada da abelha foi muito interessante. Primeiro, é um produto de alto valor agregado, requer técnica e manejo para isso. E quando você diz, e esses resultados são conhecidos hoje, que você colocar a abelha em lavouras comerciais, você aumenta em 12% até a taxa de polinização, mesmo em culturas autógamas, como a soja, né? Então isso é um ganho de produtividade. Fantástico isso. Muito legal a gente falar disso aqui, Rogério, no seu espaço, né? Porque tem uma audiência muito grande, porque esse de fato foi um dos questionamentos iniciais, né? Sobre o ganho na soja. E a gente está conseguindo... Temos vários estudos já da soja, temos vários indicadores também para a canola, e a gente está fechando a nossa pesquisa também. Em breve a gente deve divulgar aí os nossos resultados desse primeiro ano, né? Passando as 2 safras, como é que foi a resposta, e a coisa está indo para um bom caminho. A gente, só um indicador, assim, né? A gente fez a amostragem do mel, uma das nossas colmeias, e ele deu 72% de pólen de soja dentro do mel, né? O mel de laranjeira que você compra no mercado, esse mel que você diz que é de alguma florada, cerca de 30% do pólen já pode ser dito, então, que ele é daquela florada. Então, termos 72% de soja, que é um dos indicadores que em breve a gente vai divulgar, primeira mão aqui, né? Mas em breve vai ser divulgado todo o contexto, é um belo de um indicador. Então, a gente está bem animado com continuidade e expansão dessa iniciativa de apicultura. Que joia! Então a gente pode dizer que nós temos hoje um potencial de produzir mel de soja, né? E com boa qualidade, Leandro? Delicioso, né? Eu sou um poupo suspeito para falar, até porque eu já provei direto da fonte várias vezes ali, Rogério. Então, o mel fresquinho, sabe? Que acabou de estar pronto. E eu costumo dizer que o mel tá barato no mercado, viu, Rogério? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Tem muitos cuidados que são necessários. A abelha tem que ser enxergada como um rebanho, sabe, Rogério? Todos os manejos necessários, a entrada de alimento, né? Todo o suporte que é preciso. E aí a Fundação segue dando esse suporte tanto para as comunidades rurais, para os agricultores familiares, né? Num contexto muito social mesmo, de geração de renda, de ganhar dinheiro com essa venda do mel, quanto para os produtores rurais que estão no projeto também. A gente faz visitas, a gente leva professores da Embrapa, a gente leva professores do Senar. Dependendo da necessidade, a gente chama um parceiro para poder fazer aquele ajuste, fazer aquela próxima fase, vamos dizer assim, né, do projeto. Então, um projeto continuado que a gente vai continuar acompanhando. Muito bem, vamos fazer uma pausa nesse bate-papo para agradecer e convidar você para votar no Mundo Agro Podcast.
nós fomos indicados agora em 2024 novamente ao prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio, uma iniciativa do Portal dos Jornalistas, e nós estamos na categoria Podcasts, disputando aí o primeiro lugar. Então quero convidar você para entrar no site do Portal dos Jornalistas e votar em primeiro lugar lá no Mundo Agro Podcast. Vamos deixar aqui também na descrição desse episódio. Conto com o seu voto para a gente levar o agro e a informação sobre o agronegócio cada vez mais longe. Leandro, já faz um pouco mais de um ano que o projeto foi implementado. Até você comentou que aquele nosso encontro foi o início de instalação do projeto. Para quem está nos ouvindo hoje, como que esses agricultores são selecionados e quais são as características que eles precisam ter para ser elegíveis para participar desse apoio que a Fundação está fornecendo junto com essas outras instituições e empresas? Rogério, a nossa articulação territorial sempre é a base dos nossos projetos, né? Então, após esse nivelamento de conhecimento com os parceiros locais, seja a revenda agrícola, seja a extensão rural, eles nos trazem as opções, então, de público a ser beneficiado, para que seja um trabalho sustentável, né? Para que tenha, de fato, um alcance contínuo e para que a coisa permaneça no dia a dia desses nossos parceiros, né? Então, temos alguns critérios, principalmente olhando ali para a agricultura familiar, que olha muito para o plano ABC, né? Para questões públicas que a gente já tem colocado, mas a gente acaba escutando muito mesmo os parceiros que trazem esses nossos públicos a ser atendido. A gente pode trazer também exemplos, né? Exemplos dessas comunidades que a FUNAI nos trouxe, então, eram brigadistas, então é necessário uma formalização dessas brigadas das comunidades indígenas junto à própria FUNAI, a um trabalho que o IBAMA faz também de combate a incêndio. Os trabalhos com o agricultor familiar, prefeitura e Empaer do Mato Grosso acaba nos direcionando, e o trabalho com o produtor de grão ali no Vale do Araguaia, a Agrícola Alvorada é nossa parceira. Ela também que traz esses produtores aptos para entrar no projeto. Você tem alguma coisa em termos de números hoje, Leandro? Quantos produtores estão participando? Qual é a área que é ocupada por isso hoje e o que vocês pretendem chegar, né? O projeto ele tem uma estabilização ou, se for possível, ele continuar crescendo, expandindo em área, ele vai fazer isso? A gente tem hoje, Rogério, 42 produtores vinculados no projeto, são 29 de agricultura familiar e 13 pequenos produtores de grãos. Isso totaliza cerca de quase 13 mil hectares, né, com essa agricultura de baixo carbono sendo potencializada. A gente está chegando aí em 120 hectares de reflorestamento, quase 1.000 caixas de abelha, então também já instaladas e esparramadas produzindo, e 4 comunidades indígenas. Esses são um pouco dos números que a gente tem hoje, Rogério, e tem uma projeção de expansão, sim, tanto no trabalho de reflorestamento, então a gente está indo para um próximo passo de, utilizando essa mesma técnica de restauração florestal, através de uma coleta feita pelas comunidades que são remuneradas, utilizar essa tecnologia para a restauração de área de grandes produtores. Então, a gente está fechando algumas áreas a serem restauradas de grandes produtores através dessa tecnologia, remunerando as comunidades para isso, coleta de semente ou de produção de mudas até, e a gente está também desenhando uma expansão desse trabalho junto com as brigadas de combate a incêndio indígena. A perspectiva é chegar em 30 brigadas, Rogério. E aí a gente está falando, como você bem citou, né, são grandes extensões territoriais que essas comunidades têm potencialmente capacidade de proteger e preservar, né? Então, chegar em 30 comunidades indígenas e brigadas é um bom número para a gente. E nessa vertente de restauração também tem alguns arranjos sendo feitos para colocar esse serviço de muvuca, de coleta, junto aos grandes produtores. Eu acho que uma outra projeção que já aconteceu nesse ano também, Rogério, é a colocação de caixas de abelha em produtores de uma escala maior ainda. Então, a gente estava falando aqui, né, de produtores ali desse universo dos nossos parceiros de revenda, né, 1.000 hectares, 1.500 hectares. Agora, nesse ano, a gente colocou 600 caixas, Rogério, em um produtor de 6.000 hectares, que abre uma outra projeção, que é de um processo mais articulado. Trouxemos um apicultor profissional para esse projeto, que tem grande interesse no mel,
produtor mantém seu interesse na polinização assistida e no ganho dos grãos, e toda a mão de obra a ser colocada nesse projeto para a instalação das caixas, para a retirada do mel, para o manejo, como a gente falou, é daqueles parceiros dos assentamentos que estamos há um ano formando. Então, todo mundo ganha. O produtor ganha na produtividade, o apicultor profissional ganha o mel, e gera renda para o assentamento que a gente está ensinando aí há um ano a trabalhar com as abelhas. Então, estamos expandindo, já chegando aí em mais hectares, né, em áreas maiores, e devemos continuar expandindo sim, Rogério. E, Leandro, eu vendo você falar isso, né, 600 caixas em 6.000 hectares, com certeza o produtor que topou participar disso, provavelmente ele pensou no retorno sobre o investimento. Eu tenho certeza que o investimento é bem abaixo dos 12% que ele vai receber em termos de produtividade. Se a gente colocar 12% de produtividade em 6.000 hectares de soja, né? Não sei se é tudo plantado com soja, mas com certeza, se empatasse só pelo retorno social desse trabalho já estava bom, mas eu tenho certeza que o produtor de soja vai sair ganhando muito também em cima disso. Agora, eu não consigo imaginar a estrutura no entorno disso para se trabalhar com 600 caixas. Eu sei que o trabalho do apicultor, como você disse, é um trabalho assim, de dedicação. É uma estrutura quase de guerra, né, Leandro? Para fazer distribuição, controle, coleta, manutenção, tudo que tem que ser feito. Pois é, Rogério. Até para um ambiente controlado de experimentação, a gente está atacando, vamos dizer, né? Com essas 600 caixas em 600 hectares, para a gente poder, de fato, medir ali, né? Ainda com proximidade os resultados, fazer os testes necessários. Mas além da etapa de instalação, que é de fato um cenário de guerra, Rogério, e é um trabalho muito manual mesmo, né? Muito pesado. Cada melgueira cheia de mel ali chega a ficar com 20, 30 quilos. Então, você tirar isso da mata, colocar dentro de um carro, tudo bem articulado com o momento da safra, né? Para que também as coisas não se atrapalhem. Acho que essa é a beleza do processo, Rogério. Entendendo o ganho que todos têm nesse caminho, a gente pode ir se ajustando, né? Cada um ajustando o seu momento. Por isso trouxemos também um apicultor profissional nesse processo, né? Para que a gente possa garantir alguns resultados para esse produtor que abriu as portas da sua fazenda e que está gerando renda para a comunidade local. Eu acho que esse ganho para a comunidade local é o que a Fundação Bung busca, né? É o que a gente foca e é o que a gente tem trabalhado. Então, poder gerar esse recurso, além do aprendizado, para as comunidades, tem sido uma grande experiência para a gente, sabe? Tem sido muito, muito valoroso, né? Colocar, então, na prática, né? Esse cenário ganha-ganha, esse cenário que faz sentido para todo mundo. Que joia! Isso é muito bacana, fico feliz de saber. Leandro, bom, o nome do projeto Semeia, né? Eu lembro que eu comecei a conversar com a Cláudia e aí a gente não conseguiu concluir o bate-papo, mas por causa da internet, não por causa dela, né, nem do podcast, a tecnologia, mas o nome Semeia tá ligado com a semeadura, a distribuição da semente, é isso? Exato. Acho que é uma palavra, não é semear, né? É de fato semeia. Um pouco como a gente fala no jargão popular, no dia a dia, coloquial, né, Rogério? No dia a dia, vamos lá semear. E é daí que vem essa ideia, né? É semear novas tecnologias, novos conceitos, novos diálogos, né, Rogério? Por que não? Quando a Fundação Bung traz todo mundo para essa roda para conversar, como você bem falou, né? Conseguir falar em um mesmo projeto de comunidades indígenas, produtores rurais, restauração florestal, agricultura regenerativa de baixo carbono, ciência, acho que a gente está semeando muita coisa legal aí, né? Você que é especialista da semente, mas acho que a gente está conseguindo semear várias coisas interessantes. E a semeadura é só o começo, né, de tudo. Então, os resultados a gente vai colhendo aos poucos, mas são resultados interessantes. E voltando um pouquinho, né, ao tema de agricultura de baixo carbono, eu tive a oportunidade de receber aqui em Sinop o professor Ratanlau, e alguns episódios atrás nós até conversamos com o escritório da Ohio State aqui no Brasil, e uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse pesquisador, né, um pesquisador aí de renome internacional que trabalha realmente
com o sequestro de carbono, e ele entende que a agricultura é uma das formas de fazer isso acontecer. Ele, quando esteve aqui no Brasil, no Mato Grosso, ele falou: eu vejo a agricultura brasileira como um dos principais fatores de se buscar essa captura do carbono que estava preso no solo, e quando a gente acaba promovendo o desenvolvimento, ele acaba sendo liberado, principalmente hoje, com queima de combustíveis fósseis. É lógico que a gente está evoluindo para melhorar isso, né? E aí eu comentei com ele, falei: professor, eu li um trabalho de pesquisadores da UFSCar, juntamente com pesquisadores da Inglaterra, falando que a cultura da cana, que muitas vezes era condenada por ser uma cultura agressiva, ela só perde em sequestro de carbono para uma floresta em formação. E aquilo chamou muito a atenção, porque a cana consegue fixar aí 300 toneladas de massa verde por hectare. E aí, no simples comentário de leitor, ele falou: eu fui o relator, eu que fui o consultor ad hoc desse trabalho, né? Então, quando a gente pensa nisso, a agricultura de baixo carbono já é uma realidade. E o mais interessante, se você quiser falar o nome desse produtor que está participando do projeto com vocês, fique à vontade, Leandro, é que o produtor rural, independente do tamanho hoje, ele está muito preocupado com isso em função do legado, não vou dizer nem da sucessão, é o legado que ele deixa com a profissão de agricultor, que é uma profissão muito nobre. E vocês viram isso quando foram apresentar esses projetos, esse projeto em si, principalmente no contato com as revendas agrícolas, que poderiam, em dado momento, falar: não, nós não queremos mexer com isso? Rogério, desde o começo desse processo, né, de aproximação dos produtores, a gente sente essa abertura para essas novas tecnologias e para a gente poder aterrissar, de fato, o que é essa agricultura de baixo carbono, né? O começo do nosso processo foi muito formativo, mas desde a primeira formação levamos alta tecnologia, né? A gente levou para esse pool de técnicos da Decanarana, a gente levou Mariângela Hungria, né, a precursora do bioinsumo, para falar para eles. Eduardo Assad, um dos escritores do Plano ABC, há 12 anos atrás, né, como o próprio Assad sempre nos fala, né, quando ele ainda apanhava muito, falando sobre carbono. Então, a gente levou esse time para falar para os técnicos e conseguir colocar na prática o que é essa agricultura de baixo carbono. E os produtores têm vindo muito bem, né? Essa semana, por exemplo, eu tive um feedback muito legal de um produtor de Canarana, que é cliente da Agrícola Alvorada, e que ele quer mudar a sua pulverização aérea, porque a pulverização aérea ela acaba tendo um impacto nas abelhas, né? Você consegue ajustar os horários, você consegue ajustar os momentos, mas ainda assim, durante a florada, tem um impacto. Ele quer mudar por drone, e aí ele pedindo apoio, né, Rogério? E aqui eu estou falando de um produtor, de certa forma, capitalizado, que só precisava de um incentivo, né? Olha aqui, ele vendo o ganho da abelha na soja, ele tira a pulverização aérea e coloca drone, que aí é muito mais, atua de forma muito mais assertiva, né? Na pulverização dos agentes químicos. Então, foi essa semana que a gente teve esse retorno, esse pedido de apoio, e aí, de novo, a gente entra com as possibilidades de tecnologia, de política pública, de financiamento público, né, para poder operacionalizar isso. Então, os produtores têm vindo, eu acho que ali no Vale do Araguaia tem uma questão ambiental muito forte, Rogério, sendo defendida, de toda a qualidade da produção que já está instalada ali, já está colocada ali, né? A gente observa que os produtores têm falado muito de sustentabilidade, né? É um conceito que já está posto, Rogério, que todo mundo já tem clareza do que é e do que precisamos fazer e, em alguns momentos, comprovar, né, Rogério, que está sendo feito, né? E aí a gente ajuda com essas práticas, né? Olhando muito para a ciência, olhando muito para conceitos que podem ser aplicados. A gente acabou de rodar também, Rogério, aqui na Fundação, um painel livre no contexto da Conferência de Inovação e Tecnologia do Ministério de Tecnologia e Inovação. Esses painéis, eles são feitos antes dessas conferências para poder munir as conferências de possíveis políticas públicas a serem geradas no futuro. Então, são painéis livres, organizados por vários setores. A gente organizou aqui na Fundação, com várias entidades do agronegócio, para conversar muito sobre rastreabilidade e conectividade. E fica muito claro, Rogério, que a gente, a cada ano, tem trabalhado um tema, né? Agricultura de baixo carbono, rastreabilidade, mas tudo é um grande componente da sustentabilidade do agronegócio brasileiro e dessa potencialidade da retenção de carbono que você estava falando.
A gente muda de nome, né? Coloca outra roupa para falar das mesmas coisas, mas são pequenos ajustes que estão acontecendo e que está fazendo a gente ter boas respostas aí em relação à agricultura de baixo carbono e a aplicação de fato na cadeia. Que joia. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer e você respondeu, né? O que vocês esperavam disso, mas só de mostrar, né, que os agricultores estão procurando esse questionamento desse produtor que quer trabalhar de forma integrada, com tecnologias que ajudem a ele conviver com essa parceira, né? No caso da abelha, e existem outras tecnologias para serem utilizadas. E Leandro, até interessante, se você escutar o episódio anterior que eu gravei com o Gabriel Leal, que é um rapaz de 23 anos, fantástico aí, é um investidor, e ele está desenvolvendo um projeto do Arpia P71, que é um drone, né, para pulverização aí para 450 litros, preciso, é fantástico, né? Ele quer minerar asteroides, né? Então, a gente vê que as coisas estão caminhando realmente para melhorar, e esses projetos são o que a gente espera. O agricultor está consciente e ele sabe. Como eu digo, essa palavra legado, ela tem que ser dita sempre em alto e bom tom. O agricultor hoje ele não está preocupado somente com a sucessão. Ele quer saber o legado dessa profissão que ele vai deixar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para as próximas gerações. E isso tem a ver com inovação, tem a ver com tecnologia, tem a ver com uma agricultura, quando a gente fala sustentável, ele conseguir fazer mais com menos, e fazer mais com menos é ele fazer uma safra de grãos, uma safra de boi, uma safra de mel, né? Quem sabe uma safra de bicho da seda, de gergelim, no ano, né? Quanto mais ele conseguir agregar, e lembrando que o Brasil é um dos países que tem a menor área em termos territorial de espaço utilizado com a agricultura. Então nós estamos sendo responsáveis aí por manter essa preservação e recuperar esse carbono. Que joia! Só um detalhe, Rogério, com certeza eu vou ouvir esse podcast, como que tudo se conversa e que a gente tem que ir colocando na mesa as questões, porque a gente chega em inovações de fato, né? O que é tecnologia, né, Rogério? É fazer alguma coisa diferente do que estava sendo feito para chegar em um ótimo resultado, né? Tecnologia. E aí, falando de drone, a gente está aí estudando, ouvindo, né? Pensando em restauração, esse mesmo drone que pode ser usado na pulverização. Lembra daquela nossa compra de sementes pelas comunidades para fazer um mix e plantar floresta? Você pode fazer isso com drone também. Então, esse mesmo drone, muito provavelmente, que você está trazendo, pode também replantar florestas. Então, por que não o produtor pode recuperar uma área com esse drone, né, que ele vem adquirir para pulverizar, né? Então, são detalhes, são conceitos novos que chegam usando ao máximo aí todas essas tecnologias. E eu perguntei para o Gabriel e ele vai aplicar sólidos. Fazer um parênteses aqui, você sabe, né, Leandro, eu nasci em São Paulo, na próxima Serra da Cantareira, e eu lembro de um processo, quando eu era mais novo, dizendo, hoje eu tenho 46 anos, acho que eu devia ter uns 10, 12 anos, que estavam reflorestando com espécies nativas a zona da Serra do Mar, dentro do estado de São Paulo. E isso era feito aplicando sementes peletizadas dentro de um hidrogel e era jogada por helicóptero, tinha um custo alto. Então, se nós trouxermos para hoje, os drones conseguem fazer isso de forma fantástica, né? E as sementes, principalmente da floresta aqui do bioma amazônico, elas são feitas para cair no chão e germinar. Muitas vezes elas não precisam nem ser enterradas. Então, com certeza, eu vou ver isso aí acontecendo e vou pedir para você me convidar para a gente ir junto lá gravar esse processo aí lá no Vale, viu, Leandro? Vamos sim, Rogério. As nossas florestas, elas já estão com uma certa altura, até porque a gente entra também com adubo verde junto, né? Então tem toda uma técnica por trás. E bem como você falou, né? A hidrossemeadura, ela foi um processo amplamente utilizado e eu acho que usar os drones nesses processos para diminuir o carbono é fundamental e um caminho sem volta, né, Rogério? E aí vem a Fundação Bung com esse olhar do social, né? Por que não fazer tudo isso com uma pegada social, né? Por que não comprar a muda da comunidade local? Por que não remunerar o coletor da semente em vez de trazer a semente de outro estado ou de outra
região, né? Então, tá de olho em todas as oportunidades e tentando conectar sempre com a geração de renda para as comunidades. Que joia. Bom, você já trouxe aí alguns resultados em primeira mão, eu gosto quando isso acontece, mas logo vão ser publicados. Leandro, esse projeto, ele pode ser considerado um piloto para próximos projetos da Fundação? Sem dúvida, Rogério. A Fundação ela passou por uma reformulação de estratégias e a gente está trabalhando com duas grandes frentes, né? Inclusão produtiva e economia de baixo carbono. E aí veio o Semeia como esse piloto de economia de baixo carbono no território. E é o que a gente vem conversando, né? Já chegamos também com a apicultura em Gaúcha do Norte, já chegamos com a apicultura junto a comunidades indígenas. Estamos aí quase fechando alguns reflorestamentos próximo de você, em Novo Biratã. Então, tem muita coisa para acontecer. A gente está sendo procurado para essas alternativas de interlocução. A Fundação Mung, ela trabalha muito fortemente com as interlocuções do território, né? Como é que a prefeitura, como é que a assistência técnica local pode acompanhar o processo, como é que a instituição federal de ensino pode acompanhar o processo, pode nos ajudar nesses processos formativos. Pensando nessa cadeia do mel em Canarana e no Vale, Rogério, a gente está estabelecendo e pensando junto com o IFMT uma formação para apicultura, afinal, estamos fomentando toda uma cadeia. Então, é importante também que os jovens venham para essa formação, né? Que os jovens venham para essa cadeia e possam olhar para essa atividade com perspectivas futuras, como um meio de subsistência mesmo, né? Afinal, ele vai poder prestar o serviço da apicultura, ele vai poder ganhar dinheiro com o seu mel. Então, a gente está conversando com o IFMT para colocar essa formação aí no meio do ano. Então, tem muitas projeções, tanto de território quanto de ações. Acho que o foco é a tecnologia, é colocar a agricultura regenerativa de baixo carbono de pé, e as possibilidades, elas são bem amplas. Elas estão chegando, estão vindo. Para esse ano, a gente já tem essa projeção de expansão na entrega dos drones com as comunidades indígenas. Estamos em conversas com a FUNAI e com o IBAMA para poder rodar, e continuamos em conversa com produtores que estão nos procurando para aumentar aí essas tecnologias, né? Seja apicultura ou qualquer outra que o território se mostrar apto. Que joia. E eu acho que a educação, e começando cedo, né? É lógico que o curso superior ou técnico é importante, mas a gente tem que lembrar também, Leandro, de informar isso nas escolas, onde estão os nossos filhos lá no ensino fundamental, básico, porque essa mudança de cabeça, essa virada de chave vai fazer com que eles já venham entendendo melhor isso e participando, né? Sim. Esse nosso processo com a IFMT é muito similar ao que a gente fez de drones no começo de 2023, Rogério, onde a gente procurou, sim, nas escolas, falar sobre drone, sobre possibilidades de emprego mesmo, né? Usando na utilização do drone, mas também de empreender. Como é que você pode empreender dentro do agronegócio através dessas tecnologias? Então, a gente está fazendo esse desenho aí com a IFMT para colocar isso em prática, e sim, as escolas estão no nosso radar para poder conectar, né? A gente tem por vocação conectar pequeno produtor, grande produtor, entidades públicas, e sim também a juventude, públicos, de certa forma, mais vulneráveis dentro dessa nossa cadeia, né? Que precisam conseguir gerar renda para que permaneça no campo, né, Rogério? Senão a gente vai continuar com o êxodo aí para a cidade dessa grande mão de obra, uma mão de obra tecnológica, que já sabe de todos esses conceitos de tecnologia, mas que está indo para a cidade em busca de outras oportunidades muitas vezes. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Leandro, olha, fantástico. Fico feliz de ter tido a sorte de pegar aquele voo com você, dali entender um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo e saber o quanto que isso está mudando a vida do produtor rural, das famílias de agricultores e da comunidade, né, indígena como um todo dessa região, que não é mais o Vale dos Esquecidos, né? É o Vale do Araguaia, uma região pujante, muita coisa sendo levada para lá. Lógico que ainda falta um pouco de comunicação, infraestrutura de estradas, mas eu tenho certeza que os gestores aí de governo de estado e federal estão olhando para isso, porque é uma região que permite a convivência em equilíbrio da agricultura, do manejo, de uma floresta bem preservada e das comunidades e da cultura da região antes de tudo. Parabéns, viu, Leandro? E eu espero que desse
projeto que está semeando, vamos semear essas sementes, nasçam e brotem muitos novos frutos que vão fazer essa rede aí de comunicação e baixo carbono crescer bastante. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado, Rogério. Obrigado a você pelo espaço, por este espaço e por outros que você tem oportunizado para a Fundação Bung. Espero te encontrar no território, talvez indo na prática, ver algumas dessas coisas que estão acontecendo, né, Rogério? Por que não visitar uma dessas comunidades, colocar uma roupa aí de apicultor e encarar as abelhas? Fica o convite para o próximo encontro no território. E como você bem falou, né, não tem como a gente falar dessa agricultura de baixo carbono regenerativa que temos sido cobrados a implantar sem articular com todo mundo, sem articular todos os atores que podem potencializar as ações, seja na restauração, seja na preservação, e a Fundação está muito feliz de conseguir fazer esse diálogo com todo mundo, mudando algumas práticas, mas também trazendo pequenas luzes aí do que pode ser feito com o que já tem no território também, né? Afinal, as abelhas estavam lá, a gente só precisou manejar um pouquinho para que elas trabalhassem em favor daquelas lavouras, por exemplo. Então, muito obrigado pela oportunidade, Rogério, e até o próximo encontro. Com certeza. Aqui ou no território. Eu vou aceitar seu convite, nós vamos combinar de ir lá e gravar e fazer uma reportagem lá juntamente aí com esses produtores, com as comunidades de coletores de sementes e tudo isso. E para você que ficou até agora com a gente, quem quiser conhecer mais sobre a Fundação Bung, acesse o site da Fundação, é Fundação Bung, embora a gente fale Bung, o final é GE, não tem o U não, tá? fundaçãobung.org.br. Para você que está no YouTube com a gente, o Thiago está colocando no GC aqui embaixo, e para quem está nos ouvindo, basta clicar aí em mais na descrição do episódio que eu vou deixar o link para você conhecer esse e outros projetos, assim como o prêmio da Fundação, que todo ano aí homenageia grandes pesquisadores, dos jovens aos mais experientes. Leandro, muito obrigado, mande um forte abraço para a Cláudia, Fernanda que está aí nos ouvindo só atrás no background também, muito obrigado por toda essa articulação, e na semana que vem a gente se encontra aqui em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Leandro, tudo de bom. Grande abraço, Rogério, muito obrigado, até mais. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.